Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa última live de aquecimento, de preparação para a nossa aula especial de amanhã, que vai acontecer no YouTube, 21h15. Se você ainda não está inscrito, na minha bio tem o link do WhatsApp para você inscrever-se e receber o link da aula amanhã. Essa aula de hoje, esse encontro de hoje vai ser muito importante e é uma compreensão que vai te ajudar a te trazer algumas respostas. E eu quero te pedir agora uma gentileza, clica no coraçãozinho para me ajudar a fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas, para o Instagram convidar mais pessoas, então clica no coração. Se você tem alguém especial que você acredita que vive essas dificuldades de encontrar seu lugar no mundo, seu lugar na vida, que traz esses questionamentos, clica no aviãozinho, manda para ela. Se ela não puder ver agora, ela vai ver depois, e assim a gente vai fazendo com que a visão sistêmica chegue para o maior número de pessoas. Eu acredito verdadeiramente que esse trabalho pode ajudar nesse movimento tão importante que o mundo precisa, né? Onde as pessoas estão tão carentes de encontrar um lugar de calma, de segurança, de tranquilidade. Então, conto com a sua ajuda. Curte essa live, porque o Instagram, quando a gente curte, ele convida mais e mais pessoas. Sejam bem-vindos. Essa live vai durar 30 minutinhos, então nós vamos falar aqui do que é essencial sobre o nosso lugar. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já, em algum momento da sua vida, se percebeu, se notou, se ouviu, sentiu que você tinha esse questionamento? Mas afinal, qual que é o meu lugar no mundo? Quem sou eu? Ou talvez você já se sentiu totalmente fora do lugar no trabalho, nos grupos, nos relacionamentos. Às vezes nós estamos ali, né, fazendo parte de um grupo, de uma reunião de pessoas, às vezes num relacionamento de casal, e parece que nós não estamos ali, parece que não tem um lugar para nós. Você já sentiu? Comenta, me conta aqui nos comentários se já percebeu que isso aconteceu com você. Vou esperar a resposta de vocês. Essa é uma das perguntas mais comuns que surgem quando nós temos essas dificuldades de encontrar o nosso lugar. Então a Cláudia diz que sim, ela já nota que ela se perguntou: qual é o meu lugar? Onde é que eu encontro a minha força? A Marilyn disse já várias vezes. Várias vezes. E eu abri a caixinha de perguntas, né? Comentei que eu ia responder algumas perguntas. Recebi, por exemplo, uma pergunta assim: qual é o meu lugar? Como é que eu sei? Então, a primeira compreensão que nós temos que ter é de onde você veio. A que lugar você pertence? Porque essas perguntas sobre lugar, elas sempre envolvem também o pertencimento. A quem eu pertenço? De onde eu venho? E se, por exemplo, eu adotei em algum momento da minha vida por algo que aconteceu, às vezes com razão até, porque acontecem coisas difíceis desse lugar onde nós viemos, se eu nego ou se eu quis me afastar ou se eu não quis mais nada desse lugar de onde eu venho, qual que é a tendência? A tendência é que eu vou pela vida procurando o meu lugar. Muitos de vocês aqui talvez conhecem o conto das moedas, né? De alguém que recebeu lá na sua origem uma grande quantidade de moedas. Algumas eram de ouro, de prata, de terra, de cobre. Não se sabe ao certo quantas eram. Mas essa pessoa disse: eu não quero isso, não é o que eu mereço, eu quero diferente. Outras pessoas dizem: eu quero mais que isso não é o que me cabe. Isso eu não quero, desprezo. E essa pessoa diz: eu vou conquistar por mim mesmo.
Então ela sai pela vida procurando as suas moedas, procurando a sua força. Ela dá muitas voltas e ela procura num relacionamento, ela procura num filho, ela procura no trabalho. No início parece que aparentemente ela vai encontrando e de repente aquilo, não, ainda não é aqui no casamento. Não, ainda não é aqui nesse grupo de amigos. Não, ainda não é. Meu filho também não tem para me dar. A minha empresa também não tem para me dar. Onde é que está aquilo que é meu? Aquilo que me fortalece? Aquilo que me ajuda a colocar os 2 pés no chão? Alguém se arrisca a me dizer aqui? Onde é que você acha que estão as suas moedas? A sua força? Onde que você começa a aprender qual é o seu lugar? Ou mais especificamente, com quem? Vamos ver. Quem está acompanhando a minha série de lives já vai saber, né? Quem está chegando pela primeira vez pode ser que fique em dúvida. Onde é? Então, uma pessoa aqui já respondeu, com os pais, com a mãe, depois com o pai, com a mãe. Façam suas apostas. O que eu diria para você? Claro que vocês estão falando da mãe e o pai, mas essa resposta poderia ser um pouco mais ampla, né? É lá no meu sistema familiar, lá na minha origem, porque vai para além dos meus pais, né? Vai para os meus pais, são aqueles que de alguma forma são a minha ligação, é a ligação entre eu agora, né, nesse momento, com todos os que vieram antes, mas antes dos meus pais, meus avós e toda a minha história, tudo que aconteceu para que eu estivesse aqui. Então, de quem eu recebo lá do meu sistema? Muitas vezes os nossos pais passam junto com essas moedas, com essas dádivas, com essas bênçãos, as bênçãos que eles também receberam dos seus próprios pais. Existe um livro muito lindo para quem gosta de ler, que se chama As Bênçãos do Meu Avô. É um livro muito bonito, recomendo para vocês. Então, da onde vem? Quem é que tem o que eu preciso para depois dar os passos em direção ao mais? É a minha origem, é da onde eu vim. Então, qual é o meu lugar? E aí, uma pessoa me perguntou, né? Como que eu encontro o meu lugar? Você sempre precisa se perguntar o meu lugar aonde? Em qual relacionamento? Porque o nosso lugar varia, né? Na nossa família de origem, eu tenho um lugar pequena em relação aos meus pais, ou dizendo de uma outra forma, né? Porque às vezes a gente fala pequeno e grande, e quem está chegando agora fala, o que é isso, esse pequeno e grande? Isso tem a ver com o princípio da ordem. Eu que cheguei depois tenho o lugar de quem chegou depois. Meus pais que chegaram antes, eles têm precedência. Eles vieram antes e eu vim depois. Esse é o meu lugar na minha família. Eu sou filha de 2 sistemas, né? O sistema da minha mãe e o sistema do meu pai. Em mim, os 2 se reuniram. 2 grandes histórias. Por isso que não é possível excluir nenhum e nem outro. Se eu excluo meu pai, eu excluo todo esse braço aqui do sistema familiar dele, tudo que eu poderia receber através de toda essa linha de gerações. Então, através de ambos, através da união desses 2 sistemas, eu cheguei. Eu sou o sonho desses 2 sistemas que agora estão vivos em mim. E eu preciso de ambos. Qual é o meu lugar na minha família? Eu sou a filha dos meus pais, eu sou a irmã dos meus irmãos. E talvez vocês digam, nossa, que coisa mais óbvia. Pois é. Por que será então que talvez você, né? Tantas vezes você, inclusive, pode ter sido a pessoa que se colocou no lugar de mãe ou pai dos teus irmãos, por exemplo, trazendo toda uma série de conflitos. Talvez porque você desconheça os princípios que regem a vida, e aí você vai contra esses princípios e o resultado é sempre, a consequência sempre vem, mesmo que você atuou por amor, mesmo que você quisesse ajudar, quando você fere uma desses princípios de vida, a consequência sempre recai sobre você, mesmo quando é por amor,
porque é um amor cego e a vida precisa dizer para nós: para, isso não vai te levar, isso não leva a vida adiante. Então a vida tem os seus princípios. Qual é o meu lugar no meu casamento? Recebi uma outra pergunta assim. Então imagina num casamento, um homem e uma mulher, né, num relacionamento de casal. Eles chegam juntos nesse relacionamento. Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar de esposa, na verdade? Essa foi a pergunta. O seu lugar de esposa é o lugar de esposa. E o que contém, qual é a característica do lugar da esposa? Ela tem um lugar de equivalência em relação ao seu companheiro, né? Ou o contrário, né? Qual é o lugar do marido? Ele tem um lugar de equivalência. Não é um lugar nem de quem veio depois, porque ambos chegam juntos no relacionamento, nem de quem veio antes. Muitos casais, pelas questões que eles trazem da sua origem, se colocam num lugar assim, né? Onde um é maior e o outro é menor. Então, esse que se coloca abaixo espera que esse daqui cuide dele, que esse daqui faça por ele, e se coloca numa posição muito infantil. Isso sempre tem consequências danosas para o relacionamento de casal. Então, qual que é o meu lugar como esposa? É um lugar de equivalência. Eu não sou igual, mas eu sou equivalente. Eu estou aqui com o meu feminino e ele está aqui com o masculino dele. Eu preciso do masculino dele, ele precisa do meu feminino. E assim, juntos, nós criamos o sistema dos nossos filhos, assim como aconteceu com os nossos pais. Ter essa clareza sobre o lugar na nossa família, ter essa clareza sobre o lugar no nosso relacionamento, ter clareza sobre qual é o lugar dos nossos filhos, né? O casal está aqui, os filhos não estão no mesmo nível, não compete aos filhos, os filhos que estão aqui embaixo saberem, se envolverem ou terem que assumir responsabilidades sobre esse nível aqui, sobre o que acontece com os pais, sobre o que acontece com o negócio dos pais. Ontem uma pessoa me perguntou como é que faz quando os pais obrigam um filho a assumir o negócio da família. Isso é muito pesado para um filho e nós pais não podemos repassar para os nossos filhos as nossas responsabilidades. É claro que eu posso suceder uma empresa familiar, isso é diferente, mas eu preciso ter o meu sim para esse movimento, para essa decisão, com todas as consequências. É totalmente diferente de eu sentir-me obrigado, embora muitos filhos vivam isso, né? Quem de vocês já acreditou que era obrigado, por exemplo, a cuidar dos pais? Você se sente obrigado a cuidar deles? Verifica. Você se sente obrigado a cuidar deles ou se sente obrigado a assumir um lugar ou uma tarefa? A princípio parece que não. A Gisele diz que ela cuida por amor. Toma bastante cuidado, tá, Gisele? Porque mesmo cuidando dos teus pais, você precisa garantir que você não perca o seu lugar. O que é isso? Você não pode, porque você faz algo por eles, sentir-se superior, sentir que agora você tem a palavra final, ou que você agora é maior. Mesmo que os teus pais já não tenham mais a consciência, né, que vai chegando quando eles vão ficando mais idosos, mesmo assim você precisa ser capaz de olhar para eles e vê-los como os teus pais, sem tirar a dignidade deles, sem apequená-los. Se você cuida dessa forma, seria melhor você não fazê-lo. Seria melhor você ter um cuidador, alguém que te ajude, tá? Bom dia, Natalícia. Então é muito, muito importante tomar cuidado, porque às vezes nós acreditamos que precisamos fazer algo por eles, mas eles não pediram, eles não querem, eles não precisam.
Então você precisa verificar muitas vezes se não é o seu movimento de amor cego, o seu movimento de lealdade, o seu movimento de permanecer na criança. Às vezes, inclusive, o medo de ir adiante, o medo de crescer. Então eu fico aqui me ocupando de algo para não olhar para a minha própria vida, para não cuidar daquilo que é meu, para não assumir a minha postura de adulto. Amanhã, na nossa aula lá no YouTube, eu vou falar para vocês sobre o sucesso. Qual que é a postura que ajuda no sucesso? E essa compreensão do lugar é muito importante, porque depois eu vou precisar disso para compreender o que é o sucesso, quais são as fases que ele tem, em que fase que eu estou. Amanhã eu vou ajudar vocês a fazerem perguntas e identificarem em que fase vocês estão. A Gisele diz que ela já fez isso, mas está aprendendo a dar um suporte à mãe que mora sozinha. Exato, mas eu continuo sendo a filha dela. Eu continuo olhando para ela e sabendo que eu sou tão pequena perto desta mulher. E essa ajuda que a gente dá, ela tem que ser algo leve e não uma sensação, uma obrigação, um peso. Porque com o tempo isso se torna incômodo, muitas pessoas começam a sentir raiva, muitas pessoas aí entram num processo de tratar mal, inclusive. E quando eu trato mal, a minha alma não suporta isso que eu faço, então ela entra num mecanismo de autopunição, sabe? Então é sempre... Você acaba criando para você uma situação negativa que se retroalimenta e cada vez fica pior. É muito importante prestar atenção. Muito mais importante do que o que eu faço é como eu faço. E enquanto eu estou fora do meu lugar, vai ser muito difícil eu estar presente para o meu sucesso, estar presente para cumprir as fases que o sucesso exige de qualquer pessoa. A Kátia fala, assumir lugar dos meus pais e tenho dificuldades para sair. Você assumiu o lugar dos teus pais cuidando deles, Kátia, ou cuidando dos teus irmãos? Vê se você consegue complementar a pergunta. A questão sempre... É claro que às vezes o teu amor tem dificuldade de soltar, né? Ou, por exemplo, nós achamos que os nossos pais viverão para sempre e enquanto eu com a mãe... o lugar do pai, desculpa. Lugar do pai, exato. Então, esse lugar também, quando eu assumo, por exemplo, fiquei no lugar do meu pai para minha mãe e para os meus irmãos, isso deu para você um lugar de muita importância. Provavelmente você se sente grande, você se sente forte, tem uma sensação, tem um ganho secundário que é uma ilusão envolvido nisso. Porque o nosso ego sempre tem essa necessidade, né, de se sentir com força, com poder, mas é o tipo de lugar, é o tipo de força enganosa, porque daqui a pouco você vai perceber que você vai perder teus irmãos, no sentido que eles vão se afastar de você, vão brigar, vão se irritar, porque você não é o pai dele, nada do que você faça é capaz de substituí-lo. A tua própria vida vai ficar impedida, os teus movimentos, o teu relacionamento fica em perigo se você tem um companheiro ou se você tem filhos. O seu trabalho tem menos de você, porque afinal você está ocupando um lugar que não é seu. E o que é mais grave ainda, você tira o lugar do teu pai. Isso é um processo de exclusão. Então, no final das contas, você acredita que está ajudando, mas você está causando uma desordem tremenda no sistema. E o que você faz, então? Você começa a incluir o teu pai de volta, olhar para ele, para a grandeza dele, e talvez até rir de você e dizer assim, meu Deus, querido papai, como eu sou infantil, como eu sou ingênua. Ou então, como eu amo essa família, querido papai, a ponto de achar que eu tinha que te substituir para eles. Mas agora eu sei que você faz parte, você só não está aqui, eu imagino que o teu pai possa ter falecido, né, pela tua pergunta. Agora eu sei que você está aqui, você está em mim, você está nos meus irmãos. E quem cuida de nós agora, quem conduz a nossa família é a nossa mãe. E eu olho para ela e vejo a força dela, porque quando você acredita que você tem que ir lá para o lugar do teu pai, você indiretamente talvez esteja dizendo que a tua mãe não dá conta de fazer sozinha.
Talvez ela não dê conta de fazer do jeito que você gostaria que fosse, mas ela vai dar conta do jeito dela, daquilo que ela é capaz de fazer. Esse é o destino dela, a história dela. Ser capaz de respeitar o destino do outro é o que nos dá muita força. Verifica se isso te ajuda. Porque do contrário, você vai vir amanhã na aula sobre o sucesso e você vai dizer assim, meu Deus, eu não tenho nada para dar aqui nessa trilha, nesse caminho que eu preciso cumprir para alcançar o sucesso. Por quê? Porque a minha alma está enredada, cuidando dos meus irmãos e da minha mãe e totalmente enganada ainda. Porque essa ajuda, esse cuidado é um cuidado que, ao invés de ajudar, afasta. Ao invés de sanar, adoece. Adoece a todos, enfraquece a todos. Deixa eu ver aqui. Olá, Ana. A Taninha fala. Fala um pouco como posso ficar no meu lugar dentro de uma herança. Uns querem resolver, outros brigar. Eu tô cansada disso. O ideal é que o herdeiro mais velho cuide do processo. Geralmente isso costuma funcionar melhor, né? Não sei se são irmãos. Mas, independente do teu lugar, se você é a última, a primeira, do meio, quando vocês se reunirem novamente, você pode fazer uma sugestão, né? Quando as brigas começarem, você faz o seguinte, você fala, eu posso pedir a palavra, vocês, assim, respeitosamente, eu gostaria de sugerir algo. Eu gostaria de colocar aqui uma cadeira, ou duas, né? Vamos dizer que não sei quem foi a pessoa que presenteou vocês com essa herança. Vou colocar aqui uma cadeira representando, vamos imaginar que seja o seu pai, por exemplo. Vou colocar aqui uma cadeira representando o nosso pai e vamos tratar desse presente que a gente recebeu dele, como se ele estivesse aqui sentado na cadeira. Vamos falar sobre isso e vamos olhar para isso como se ele estivesse aqui. Quem sabe a gente possa considerar, se ele tivesse tido tempo de dividir esse presente, o que ele teria feito? Verifica se vocês terão coragem de agir da forma que vocês estão agindo, né? Com a presença dele. Isso pode ajudar muito. E se você tiver, se for possível, sugerir que o mais velho, o primeiro na ordem, assuma esse processo, isso pode também funcionar. Muitas vezes as brigas acontecem porque os mais novos tomam a frente. Então, esse é um movimento um pouco contra a ordem. Vê se te ajudou. Me conta aqui se essa percepção te ajuda. Horário de amanhã, Joseli, é 9h15 da noite, tá? 21h15. Eu fiz esse horário para que dê tempo de a gente se organizar, de vocês cuidarem das tarefas, as coisas que a gente sempre tem no final do dia, né? E também por isso fiz as lives agora nessa última semana um pouco mais curta para vocês não cansarem também, né? Que é bastante conteúdo. Para receber o link, você tem que entrar no grupo do WhatsApp que está na minha bio. Então, deixa eu ver, cadê a Taninha aqui que perguntou? Taninha, depois me diz se isso ajuda. Ana, e quando a família tem mais velho? E quando a família tem mais velho de casa, casamento? Não entendi tua pergunta. Consegue repetir para mim? O herdeiro mais velho, tá, gente? O herdeiro mais velho. Sempre na dúvida. Coisas muito simples, assim, que você pode fazer. Por exemplo, aqui, pelo que eu tô vendo, tá vindo o tema de irmãos, né? Então, independente dos casamentos, se vocês estiverem reunidos num lugar e que tem todos os filhos, tem aqui todos os filhos do nosso pai, e são duas mães diferentes, por exemplo, mas os filhos do nosso pai estão aqui. Quem é o mais velho? Coloca todos na ordem, do mais velho até o mais jovem. Sentem-se no sentido, deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês, no sentido dos ponteiros do relógio, a ordem segue o mesmo. O mais velho senta, por exemplo, lá onde são 12 horas, né? E depois vem o outro, depois o outro, depois o outro, e vocês se sentam em ordem. Tem que opinar, temos que opinar sobre algo, sobre uma decisão. O mais velho fala, por exemplo, né?
Pode ter uma convenção, o mais velho decide. O mais velho pode chegar e pode dizer assim, bom, vou fazer o seguinte, vou começar o contrário, os mais novos, todos vão falar, nós vamos escutando tudo e depois nós, mais velhos, vamos também formando a nossa compreensão sobre esse tema. Pode ser. Experimentem essa ordem bem simples entre os irmãos. Tem que fazer uma escolha. Quem começa? O mais velho. Às vezes nossos pais dizem assim, não, vocês são todos iguais, eu vou dividir igual para todo mundo. Isso cria conflito, porque aquele que chegou antes, de alguma forma, ele precisa ter o mínimo que seja alguma precedência. Isso ajuda, é uma lei natural. É uma lei natural. Deixa eu ver aqui, vocês fizeram alguns. Ela disse que já deu uma clareada, já senti daqui a diferença. Sobre as nossas ações, pois até eu devo me colocar no lugar que não é meu, né? Acho que você quis dizer isso. Com certeza, com certeza. Quando o conflito começa, a tendência é que todos saem do lugar, né? Então, por exemplo, na próxima reunião que vocês fizerem, sentem-se na ordem, coloca a primeira cadeira para quem? Para o dono do presente. E para que uma herança fique conosco, nós temos que fazer algo por ela, com total respeito. Do contrário, ela deixa de ser bênção, deixa de ser presente e se torna uma dificuldade, se torna um peso. E isso é uma desonra para quem nos presenteou. Então, vocês têm essa tarefa, sim, de serem capazes de encontrar um bom caminho onde cada um se sinta visto e ouvido. Dentro da ordem será mais fácil, obedecendo, respeitando a ordem será mais fácil. Do contrário, o risco, inclusive, de vocês perderem isso que era um presente começa a aparecer. Perder como? Fazendo maus negócios, fazendo mau uso, às vezes com infortúnios que acontecem e aí você precisa gastar aquele dinheiro. O dinheiro tem alma. Então, esse dinheiro, ele fica impregnado com esses conflitos e é como se ele vai embora, ele se retira. Porque a postura de vocês desrespeita quem o criou. O dinheiro sempre quer pertencer a quem o criou, no caso, o dono da herança. Se você recebe como um presente, você precisa ter uma postura de respeito, de gratidão, como se ali, junto com o dinheiro, estivesse o coração dessa pessoa. Porque ela talvez trabalhou a vida toda, a vida inteira, para que hoje vocês tivessem uma vida melhor, mais confortável. E vocês talvez, você, né, ou os herdeiros estejam brigando por uma cadeira, por uma mesa. Coisas absurdas que eu já vi acontecer. Perceba como fica a pessoa que dedicou a vida a construir algo, entregar para você. Eu imagino que na alma, essa pessoa, o coração dela fica totalmente fechado. E o dinheiro faz o quê? A mesma coisa. O dinheiro se fecha para você. É por isso que você vê tantos e tantos e tantos casos de herdeiros que tenho certeza absoluta que se você começar a contar os herdeiros que você conhece, seja de empresa, seja de terra, seja de dinheiro, quantos conseguiram sustentar o que eles receberam? Só os que foram capazes de respeitar o dono do presente e de agregar algo a ela. Do contrário, eu tenho certeza que você conhece essas histórias de perdas. E os que brigaram, eu posso dizer que é perto de 100%. Eles acabam perdendo, eles mesmos, né? Não conseguem tomar sobre tanto desrespeito. Sim, o mais velho do primeiro casamento, aqui a Nutri Transforma pergunta. E é interessante que você pergunta assim 2 vezes, como se você, é quase como se tem um movimento um pouco de exclusão, como se o primeiro casamento não contasse tanto, mas tem certeza que eu tenho que incluir o primeiro? Com certeza absoluta. O primeiro casamento é o que vem antes, tem precedência. O segundo casamento, sim, tem prioridade no atendimento das necessidades, mas o primeiro veio antes, precisa ser respeitado e honrado. Presta atenção se não tem aqui no teu, assim, subliminarmente, você não tenta excluir, não sei se é um irmão seu, tá? Mas sim, ele é o teu primeiro irmão, o irmão mais velho.
que são 2 famílias, 3 irmãos de um casamento do pai, 6 do outro. Exatamente. Você viu que a imagem que eu vi foi bem clara, né? De várias pessoas ao redor de uma mesa. E aí tem outra coisa, se a mãe está viva, verifiquem como vocês estão tratando, tá? Aqui eu não vou responder assim o caso concreto, eu vi que você está contando assim os detalhes, porque cada família vai ter as suas dinâmicas. Você tem que entender o princípio, a postura, né? Então, um filho não pode tomar o lugar da mãe, nem quando ela falece, nem quando ela é viva. A não ser que a mãe diga, a mãe decida, eu quero que essa pessoa cuide. E aí vocês precisam verificar se vocês são capazes de respeitar a decisão da mãe. Afinal, essa herança é dela e do marido dela, né? Então, vocês precisam verificar qual é a capacidade de respeitar os pais de vocês que vocês têm. Ou vocês querem dizer o que deve ser feito com os bens deles. Isso é muito importante que você preste atenção. Como trazer autoconhecimento e autodesenvolvimento para a equipe? A Lígia pergunta. Bom, pensando, eu imagino que você está perguntando sobre, nesse aspecto do lugar, né? Eu já realizei treinamentos em company, né? Onde a gente faz... o ideal é sempre que seja alguém de fora e não você, porque você, como dona do negócio, por exemplo, é melhor que você não se envolva com as questões familiares da tua equipe. É melhor, você fica mais protegida na sua liderança se você deixa que alguém desenvolva um programa, né? E ainda assim tem que ter muito cuidado, porque se você faz um treinamento envolvendo todas as pessoas, no dia seguinte você, treinador, vai embora, mas aquelas pessoas continuam a se encontrar. Então, você precisa apresentar esses princípios de uma forma que não vá enfraquecer ninguém, que não vai expor as pessoas, expor as dinâmicas delas. Por isso que, como eu atuo muito na área do trabalho e nas empresas, eu trabalho com a inteligência sistêmica, desenvolver a inteligência sistêmica nas pessoas. Eu não faço constelação com uma equipe ou dentro de um treinamento, porque às vezes existem profissionais que às vezes não têm essa experiência empresarial e quando eles vão embora, eles criam uma dificuldade muito grande na equipe. De repente alguém olha para o outro e fala, mas eu vi tal coisa na tua constelação, eu vi que isso aconteceu. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas desenvolver esses princípios faz toda a diferença, porque você ajuda o teu colaborador a conhecer, se compreender o que aconteceu com ele, entrar em movimentos de autodesenvolvimento e assim ele fica mais presente para o teu negócio, né? Não para o teu negócio, ele fica mais presente para o talento dele, para a vida dele, para aquilo que ele pode entregar. E isso automaticamente reverbera no trabalho que ele presta para a empresa. Eu tô vendo que tem bastante perguntas ainda aqui, mas o nosso tempinho, gente, já fechou. E então eu quero agradecer a presença de vocês. Essa foi a nossa última live dessa série. Quero saber de 0 a 10 o quanto te ajudou essa sequência. Eu sei que tem pessoas, alguns nomes eu vi aqui que me acompanharam em quase todas as lives, então agradeço muito. Espero vocês amanhã, às 21h15, 9h15 da noite, na nossa aula de fechamento. E, sim, a Lígia disse que ela é líder e que busca trazer essa compreensão, exatamente. Sim, Lígia, e essa aplicação, né, você pode, inclusive, aplicar dentro do teu negócio. Você não precisa trabalhar necessariamente com esse nome, mas você desenvolve a postura. Então, de 0 a 10, 1.000, 10.000, a Vanessa está dizendo obrigada, que bom, eu fico muito feliz. Realmente foi a Karen que vai estar lá, que bom. Eu fico muito feliz, cresci muito também aqui com vocês, com cada pergunta, com a confiança, e convido você para compartilhar esse conhecimento, convidar pessoas, às vezes uma determinada live que você viu, nossa, essa pessoa aqui ganharia muito, então compartilha, encaminha, e sempre consciente de qual é o seu lugar.
Por mais difícil que seja, essa é a nossa responsabilidade na nossa vida. É só assim que eu consigo estar presente para, a partir disso, construir aquilo que é sucesso para mim. Amanhã a gente vai falar um pouquinho, né? O que é sucesso? O que é sucesso para mim? Como é que eu chego nisso? Então, tudo isso que eu fui trazendo ao longo do caminho foi a nossa preparação para amanhã a gente olhar para a nossa vida, para você olhar, né? Você olhar para a sua vida, para o seu lugar, para aquilo que ainda não está bom, para aquilo que você ainda não está satisfeito, talvez aquilo que você ainda não está vendo. Então, eu te espero amanhã, 21h15. Agradeço muito pela confiança, por me acompanhar até aqui. Lembrando também que a mentoria está com as inscrições abertas até quarta-feira. Depois de quarta, então, nós já vamos ter um encontro pré-mentoria, um encontro para olhar para esse ano, que foi esse ano, né? Como que eu posso tomar a força dele, como eu posso me preparar para aquilo que está vindo. Então, vai ter muita coisa muito rica para nós. Obrigada pela confiança e eu espero você amanhã. Vamos trabalhar junto amanhã.